Dar continuidade aqui para a parte 3 dessa aula sobre células de genoma e continuar um pouquinho falando de alguns elementos, componentes da célula. E agora eu vou falar um pouquinho do citoesqueleto. O citoesqueleto é um componente fibroso de dentro de uma célula que ele é praticamente invisível, é como se ele fosse uma trama que forma toda uma malha dentro da célula e em cima dessa malha é que as organelas todas se apoiam. Então, quando a gente olha uma figura de uma célula, imagina um núcleo, mitocôndria, retículo, e fica imaginando que esse material está meio boiando, meio por cima, envolto naquele citoplasma. Na verdade, existe toda uma trama membranosa que apoiam, né, e que ancoram cada uma das células. E existem 3 tipos fundamentais: os filamentos intermediários, os elementos do microtúbulo e filamentos de actina. Aqui é um exemplo de uma célula que ela é toda foi tratada com um anticorpo anti-actina e identifica todos os filamentos de actina. O que o filamento de actina faz? Ele se liga em toda a superfície da célula e vai se ligando em vários outros componentes e ele ajuda essa célula a ter a sua forma, né? Ele vai ajudar nos processos de movimentação celular, de organização dos seus espaços internos, de arrumar todo o funcionamento das organelas. Então, nós vamos ver, né, nós vamos ter uma aula específica só de citoesqueleto, em que nós vamos conseguir avaliar a importância dos elementos do citoesqueleto, tá? Uma outra organela muito importante, que é a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, ou seja, é responsável por usar o oxigênio e liberar gás carbônico. E nesse processo, que é um processo todo complexo, mas nós vamos ver isso aqui com detalhe, tá? E vocês vão entender todinho o processo. O saldo nesse processo de respiração, que é ingerir, gastar oxigênio e disponibilizar CO2, ele vai formar ATP, ou seja, é a organela responsável por gerar energia, porque toda a energia da célula armazenada na forma de ATP, ela é uma energia que está disponível para ser utilizada sempre que a célula precisar, tá? É uma maneira de você ir armazenando a sua energia numa molécula que ela tem alta capacidade de se converter numa molécula de menor energia, e ao fazer isso, né, que é ela muda de ATP para ADP, ela libera energia para que a célula desempenhe suas funções, tá? Uma das organelas mais importantes que eu gosto muito, que é a mitocôndria. Bom, uma outra organela importante dentro da célula é o lisossomo. O lisossomo, ele é uma organela que ele nem é muito discutido, nem é muito falado, porque ele é uma organela meio transitória. Imagina o seguinte: um micro-organismo, ele é detectado, né? E ele é fagocitado por uma célula. Ó, ele foi fagocitado por uma célula. Quando ele entra dentro da célula, elementos dessa célula se juntam, né? E um deles é o lisossomo, se juntam para fazer a digestão intracelular. Porque dentro do lisossomo existem um monte de enzimas digestivas, né? Enzimas ácidas. Elas vão lá e degradam todo esse componente que foi ingerido. Tudo que é possível ser absorvido vai ser absorvido pela célula, e o que não vai ser absorvido vai ser jogado para fora por um processo chamado de plasmocitose. Então, basicamente, os lisossomos são o sistema digestivo da célula, tá? O retículo endoplasmático vai ser um componente todo membranoso, e basicamente a função desse componente é a produção de proteínas dentro da célula. Então, ele vai ser responsável por pegar a informação que está no DNA,
na forma de RNA, né, que veio do DNA, e vai fazer todo o processo da tradução de conversão, né, da informação do RNA em proteína ao nível das suas membranas, tá? E ao fazer isso, mais de 80% de toda a produção de proteínas de uma célula vai ser feita ao nível dos retículos endoplasmáticos. Consequentemente, o aparelho de Golgi pega toda a produção de proteínas, recupera essa produção de proteína e ele ajuda a distribuir para onde que essas proteínas vão. Vão para o meio extracelular, vão para dentro de uma mitocôndria, vão ser distribuídos internamente. Então, o aparelho de Golgi, ele vai ser responsável pelo transporte de vesículas e transportar essas proteínas que foram produzidas pelo retículo endoplasmático, tá? No caso de uma célula vegetal, uma característica interessante é a parede celular, né? Que ela vai dar proteção a esse tipo de célula. E ela também vai restringir o modo como essa célula vegetal vai se expandir, vai se modificar em sua forma e tamanho. Ela é feita basicamente de celulose. Aqui, ó, é um exemplo, ó, tem a membrana plasmática e a parede celular, né? Em que ela forma uma estrutura rígida mesmo, um componente rígido da célula vegetal. Temos também uma outra característica interessante, que são os cloroplastos. O cloroplasto é uma estrutura extremamente membranosa. Então, todas essas estruturas membranosas, que são chamadas de tilacoide, elas são como se fossem várias membranas empilhadas uma em cima da outra, porque assim como na mitocôndria a produção do ATP é na altura das membranas, no cloroplasto também na altura dos tilacoides é que a respiração, a fotossíntese ocorre, né? Que aí é usar o gás carbônico e liberar oxigênio, mais incorporar com produção de glicose. Então, toda a síntese de carboidratos vai ser feita na altura das membranas do tilacoide e dos conteúdos, né, dos espaços dentro dos tilacoides e entre os tilacoides, tá ok? Um outro componente interessante da célula vegetal que vão ser os vacúolos. Normalmente, numa célula vegetal, aqui um exemplo, né, de 80% ou mais do conteúdo da célula é ocupado pelo vacúolo, contendo basicamente água. E essa quantidade, né, de água ela vai variando, e com essa variação ela pode fazer com que a célula vegetal mude o seu tamanho, né? Mude o tamanho. Bom, a gente então tem que entrar agora no último tópico desse capítulo, que fala sobre a evolução da célula. Então, acredita-se que a célula evoluiu, né? De modo geral, todas as células evoluíram a partir de um ancestral procarionte. Desse ancestral procarionte, teria uma ramificação formada as bactérias e cianobactérias que compõem o reino Monera. E um outro componente, sem a parede celular e com o surgimento de elementos do citoesqueleto, de algumas organelas membranosas, tenham formado o protótipo de uma célula animal, de uma célula eucarionte, com a formação do núcleo. E esse sistema, essa formação a partir dessa célula que contém o núcleo, há a proposta de uma simbiose com algumas bactérias aeróbicas que em simbiose vieram a formar mitocôndrias, evoluir em mitocôndrias, ou outras bactérias, outras cianobactérias que teriam entrado em simbiose e formado os cloroplastos, né? Então, as células vegetais que têm mitocôndrias e cloroplastos, enquanto a célula animal só tem as mitocôndrias e o núcleo.
E aí, teria dado origem às algas, às plantas e parte dos protozoários, que é o reino protista, e o reino animalia e o reino fungi, né? Então, vejam que a partir de algumas características básicas de uma célula ancestral, com muita similaridade de estrutura de membrana, estrutura de citossol, estrutura de alguns componentes, começa então a formação do núcleo e a formação de organelas membranosas e todo o reino protista, animal e fungi baseado nessa hipótese de evolução das células, né? Se nós olhamos para a estrutura das membranas plasmáticas, elas são muito similares, seja nos procariontes e nos eucariontes. A estrutura das mitocôndrias são similares, seja em planta, em fungo, em animal. A estrutura da membrana a membrana nuclear também é muito similar. Aqui nós temos um exemplo da membrana nuclear e dos elementos do poro do núcleo. Então, tem muitas similaridades de estrutura que dão suporte a essa hipótese de que as células tenham passado por um processo de aprimoramento e vários processos acontecendo, né? Um desses processos são os processos de simbiose, em que uma célula engloba outra célula. Ao englobar essa outra célula, ao invés dessa célula ter sido digerida, como essa célula era uma bactéria que produzia energia, houve uma simbiose, ou seja, uma relação de benefício. A mitocôndria, sendo uma cianobactéria, ela se beneficiaria da proteção dentro do ambiente intracelular, enquanto que essa célula se beneficia da disponibilidade do ATP em grande quantidade. Ou seja, um processo de simbiose, fazendo com que duas estruturas se mantenham funcionando, integradas, uma dependendo da outra. Sobre a origem de mitocôndrias e cloroplastos, acredita-se que uma célula procarionte inicial, que tivesse um DNA, um ácido nucleico, por invaginações e por incorporações de bactérias aeróbicas, vejam aqui, ó, invaginações da membrana, ó, pequenas invaginações da membrana, vai fazendo com que, o que vai acontecer? Vejam que essas invaginações vão adentrando e fazendo com que o material genético fique aglomerado num espaço, que é um espaço mais preservado, mais protegido de intempéries do meio, ou seja, esse DNA ele começa a ter capacidade de durar muitas e muitas gerações, porque ele está mais protegido por essas invaginações da membrana, ao mesmo tempo que essas invaginações da membrana começam a fazer um sistema de membranas, que é o retículo endoplasmático e o Golgi, que dão essa proteção, né? Imagina vários raios ultravioleta, eles têm que passar por várias estruturas membranosas, e por isso que o retículo endoplasmático e o Golgi ficam todo em volta do núcleo, formando essa barreira de proteção ao DNA. Ao mesmo tempo que as mitocôndrias também adquirem a sua estrutura membranosa e se mantêm preservadas dentro da célula, aí no caso, a célula animal, e no caso da célula vegetal, cianobactérias vão dar origem aos cloroplastos. Então, vão ficar as células fotossintetizantes, enquanto a célula não fotossintetizante vão ser os animais, alguns protistas e os fungos, tá? Então, seria uma hipótese da origem das mitocôndrias. Aqui, de novo, uma nova visão, né? Ao longo do tempo, o que vai acontecer? O DNA ele está mais centralizado, com as invaginações da membrana, o DNA é sequestrado nesse ambiente nuclear e várias membranas internas começam a ser formadas. E
com a incorporação dessas células, essas cianobactérias vão formar estruturas mitocondriais e de outras células vão formar os plastídeos ou cloroplastos, tá? E assim existe essa hipótese da origem de mitocôndrias e cloroplastos. Aí essas outras organelas todas, lisossomo, peroxissomo, a hipótese é muito similar, ou por invaginações de membranas, ou por, então membranas, englobamento de organelas, e uma subsequente da outra vão se englobando, formando estruturas, diferentes estruturas, sucessivas fagocitoses, de pequenas bactérias, de dinoflagelados, de outros micro-organismos, algas vermelhas, algas azuis, de modo que hoje, quando se analisa uma estrutura complexa, um micro-organismo, um organismo mais complexo, busca-se evidências, né, da origem dessas organelas, uma evidência evolutiva, estudando-se a estrutura das membranas dessas organelas, né? Então, a estrutura da membrana de mitocôndria, a estrutura da membrana dos cloroplastos, como que elas são? Existe outro organismo existente que tenha estrutura de membrana similar? De repente, porque a membrana da mitocôndria é uma dupla membrana, né? A membrana interna da mitocôndria, ela é muito similar com membranas de cianobactérias, enquanto que a membrana externa da mitocôndria é muito similar à membrana de eucariontes. Como isso é possível? Olha só, aqui é a membrana externa de uma mitocôndria e aqui é a membrana interna de uma mitocôndria. Se ela era originalmente uma bactéria e ela é englobada, a primeira membrana, que é a membrana de dentro, é a membrana original dessa cianobactéria. E a membrana externa é a membrana do eucarionte. Então, quando hoje nós olhamos uma mitocôndria que tem duas membranas, a gente pode estudar a quantidade de proteínas da membrana interna, que vai ser muito similar de algumas cianobactérias, e a estrutura de membrana da membrana externa, que é muito similar à membrana de um eucarionte. E, na verdade, esse é um dos estudos que se faz para hoje ter essa hipótese de que a mitocôndria foi englobada, tá? Só para falar dos tipos de DNA, só para vocês terem uma ideia, enquanto o DNA de uma mitocôndria tem 16 mil pares de bases, 13 proteínas, né? Do DNA nuclear, ele tem trilhões de pares de bases e não tem 13 proteínas, não, tem 30 mil proteínas diferentes. Então, ele tem 20 mil vezes mais DNA. E a grande questão do genoma de eucarionte, ele é uma molécula muito híbrida e a maior parte dele não é codificante. O que quer dizer que não é codificante? Quer dizer que ela não produz proteína, não codifica uma proteína, não é um gene que codifica uma proteína. Só para vocês terem uma ideia, 98,5% do nosso DNA todinho não tem genes. Nós temos só 1 a 1,5% do nosso DNA todinho é que é gene. Quantos genes? 20 a 30 mil genes. Então, olha só, nossos 20 mil genes estão em 1% do nosso DNA. 98 a 99% do nosso DNA não tem gene nenhum. E aí a pergunta que fica é, o que é que tem no nosso DNA? Se não é gene, porque os nossos genes estão só em 1% do nosso genoma, o que se sabe é que a maior parte do nosso DNA é chamado de DNA regulatório. Ele ajuda a regular os genes. Então, embora ele não seja gene, ele é uma
parte muito importante do nosso genoma, porque ele ajuda aqueles nossos genes serem ligados, serem desligados, e cada uma das nossas células serem diferentes uma das outras, embora a gente tenha os mesmos 20, 30 mil genes, tá? Então, é uma gama de oportunidades que nós passamos a ter infindável, tá? Bom, para essa aula, é esse o material que nós vamos ficar, nós vamos explorar. Eu vou deixar umas questõezinhas para ajudar vocês a refletirem um pouco e pensarem sobre esse assunto. Eu não quero que vocês se desesperem, porque é muito material, é como se a gente tivesse resumido todo o curso nessa aula de hoje. E aí agora, tendo uma visão um pouco mais ampla, já tendo ouvido falar de alguns nomes, como Estona, né? ATP, a gente vai agora explorar a cada aula um tema específico, tá bom, gente? Deem uma lida no capítulo do livro, façam essas questõezinhas que eu vou deixar para vocês para responder, como se fosse um estudo dirigido. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês me mandem algum questionamento, tá bom? Até mais.